Seja bem-vindo a mais uma Semana Jovem da TV Novo Tempo. O seu espaço é aqui, se desconecta de tudo, se conecta com a gente, cola na gente que tem bênção especial aqui para você. Olha só que legal, estamos juntos e toda essa semana, durante todos esses dias, estaremos juntos cantando, ouvindo mensagens de Deus vindas direto do céu para você. Estaremos se emocionando com histórias, por que não? Não é? Qual é a sua história? Você pode ir compartilhando com a gente aqui também e estaremos conversando, conhecendo outras histórias de jovens, abrindo a palavra para saber o que Deus tem para a gente. E o pastor Elbert será o nosso orador e ele tem muita coisa para conversar com você. Fica aqui com a gente que tem muita coisa boa aqui na Semana Jovem, aqui na TV Novo Tempo. E olha, a Semana Jovem tem impactado vidas. Vamos assistir? Tio, ontem o médico disse que eu já posso voltar para minha cidade. E eu também estou me sentindo muito feliz. É uma bênção de Deus, Roberto. Você lembra quando você chegou aqui? Você estava pálido, anêmico. Você agora é outra pessoa. Você estava mal mesmo, cara. E todos os jovens da igreja oraram por você. Entregamos a vida do João para que ele seja teu. Primo, mas agora você tá um gato. É verdade. Parece até que seus olhos estão brilhando. E o seu testemunho valeu para muita gente na igreja. Sabe, gente, o primeiro sábado que eu passei aqui, eu estava muito mal. Me lembro que o pastor abriu a Bíblia e falou sobre quantas vezes Moisés subiu ao monte. Hoje eu me sinto assim. Eu sinto que estou cada dia mais perto de Deus. Histórias que impactam a gente, né? E eu já quero chamar aqui os meus amigos, Trio Discípulos. Tem uma música muito especial aí para você. Você já conhece eles aqui da TV Novo Tempo. São jovens valorosos, jovens de princípios. Tem impactado vidas também com as suas vozes, belas vozes. E eu quero já chamá-los aqui para trazer uma música muito especial para a gente. Contigo sempre caminhei, Eu caminhei os caminhos do Senhor eu não rejeitei, pois é o que me traz a paz. Desde criança pude ouvir tua voz, mas quando grande senti forte demais. Preferi largar teus braços e seguir meus próprios passos. Mas a queda foi tão grande que percebi, sem ti não dá. Quero ir morar com Cristo lá no céu, sim, e nele descansar. Vou cantar que quero ir pra esse lugar onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais lágrimas.
não haverá mais lágrimas, não haverá mais lágrimas. Temei a Deus e Dá-lhe glória. Findando está o tempo, É chegada a hora. eu quero ir pra esse lugar. Eu quero ir, sim, eu quero ir. Mais uma vez, você está sendo convocado a participar aqui com a gente, assistindo, acompanhando a Semana Jovem. Que bom que você está com a gente. Olha, cola aqui, viu? Chega mais perto, se acomode no sofá, chame os amigos, porque tem muita história que vai impactar a sua vida. A Semana Jovem aqui na TV Novo Tempo é para isso, para transformar vidas. O pastor Elbert, ele é um pastor de jovens, conversa com jovens, está sempre no meio de jovens e preparou mensagens especiais aqui para você. Bom, e aqui nesse espaço nós temos também jovens com histórias aí impactantes, histórias que fazem a diferença, jovens valorosos e jovens de princípio. Amém. E eu estou aqui com a Roberta. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Bianca. Prazer, é muito bom estar aqui na Novo Tempo e poder falar um pouquinho para os jovens também que estão assistindo. Poxa, é um prazer ter você aqui e eu sei que a sua história é uma história aí de perseverança. Você é uma garota, já coloquei aqui, de valores, de princípios. Amém. E eu quero que você conte aqui pra gente como é que foi isso. Tem alguma coisa a ver com um dia de guarda, que é o sábado. Os adventistas do sétimo dia guardam e respeitam este dia como um dia de descanso. O que é que a sua história tem a ver com isso, Roberta? Bianca, é o seguinte, no sábado eu nasci cristã, nasci na igreja adventista, então nunca foi um problema para mim falar do sábado ou pregar, nunca tive nenhum problema quanto a isso. Mas eu decidi fazer uma faculdade, né, de publicidade e propaganda, na qual eu já me formei, e é muito difícil. Formei agora em julho desse ano. Ah, tá. Quer dizer, junho, né? Faz um pouquinho de tempo só. E é uma faculdade muito difícil, uma área profissional muito complicada para adventista do sétimo dia, né? Então, com isso, os empregos ficam muito difíceis. Porque a maioria, você precisa estar no sábado, você precisa trabalhar na sexta-feira à noite. Então, quando eu escolhi, eu acreditei que Deus poderia, de alguma forma, fazer com que eu encontrasse pessoas que não conhecessem da Bíblia, da igreja, e pudessem entender através da minha vida, do meu testemunho, que é possível, sim, né, guardar o sábado e ter uma profissão como a minha. Entendi, tá certo. Só para que a gente entenda, e o pessoal lá de casa, publicidade e propaganda mexe aí com o que geralmente a gente sabe que encontra aí na TV, que são essas propagandas, todos esses marketings e tudo mais. Seria Exatamente. Isso. E hoje é o que você trabalha nessa empresa. Hoje eu trabalho no marketing de uma empresa, sou a responsável pelo marketing dessa empresa, de uma rede de fast food muito conhecida em São Paulo. Então, assim, toda a parte de propaganda, material de comunicação é passado pelo responsável no marketing, que no caso sou eu, juntamente com a agência de publicidade. Entendi. E a maioria dos eventos acontecem no sábado, no domingo. Exatamente, principalmente numa rede de fast food que as vendas são maiores de sexta o din-din e sempre sábado. rola no final de semana. Exatamente. Então, assim, todas as ações promocionais, elas normalmente acontecem mais de sexta e sábado. Agora, qual foi o conflito que você teve com essa empresa aí? Quando eu fui fazer a entrevista nessa empresa, eu já estava há um tempo procurando um emprego e eu não estava achando.
por conta do sábado, enfim. E na hora da entrevista, eu sempre falo do sábado, eu sempre tenho vontade de falar da minha religião na entrevista. E por incrível que pareça, nessa entrevista eu não senti vontade de falar. É como se eu estivesse ouvindo uma voz falando: calma, Roberta, agora não é a hora. Não fala nada, espera um pouquinho. Então, eu fiz a entrevista, passei na entrevista e comecei a trabalhar. E a semana foi normal, aprendendo um pouco. Como eu trabalho como responsável, meu contato é direto com o dono da rede. Então, fiquei trabalhando direto com ele nessa semana. E todo mundo trabalha sábado, né? E chegou sexta-feira, eu fiquei pensando: vou falar ou não vou falar? Vou ficar quieta. E aí eu decidi não falar nada e simplesmente não fui. Então, passei o meu sábado normal, fui para a igreja, fiz minhas atividades. Na segunda-feira eu voltei e ele não falou nada. E eu consegui fazer isso por um mês, né? E então a gente teve uma ação e uma reunião e ele gostaria de todas as pessoas presentes no sábado. Então, foi aí que eu senti tocada até para falar. Então, eu falei da minha religião. Sim. Ele não conhecia os adventistas do sétimo dia. Ele até ficou impressionado nessas semanas por: você não come carne, você... Você citou para mim que o seu chefe chamava você de estranha. Era por causa disso, Roberta? Exatamente. Porque, assim, como é uma rede de fast food, eles têm de todos os tipos de carne, enfim. E eu não comia carne. Então, todo mundo que ia almoçar, a gente sempre almoçava junto. Nossa, como você é estranho. Por que você não come carne? Você não vive, né? A gente que não come carne não é feliz. O que come, né? Não, exatamente. Mas o que você come? Vamos no rodízio japonês? Não, mas você vai comer o quê no rodízio japonês? E eu acabei mostrando que dá para comer alguma coisa. Existe vida além da carne. Exato, exatamente. E foi interessante isso, porque ele sempre, todos os funcionários, como você é estranha. E o meu apelido hoje é estranha ainda, apesar de já saberem minha religião, enfim. Mas foi muito interessante por conta deles aprenderem um pouco da minha religião. Então, quando ele me chamava de estranha, ele foi entender na hora que eu fui falar do sábado. E eu falei da minha religião, eu falei que eu guardava o sábado, e ele... Mas por que guardar o sábado? Que coisa não é tem essa? nada a ver, você não quer pode trabalhar. ser outro dia. Exato. Ele falou assim: eu acho que você devia guardar segunda-feira, que é muito melhor. E muitas das vezes é aquela mesma história que todo mundo escuta. Pede pro seu pastor, né? Para você escrever uma cartinha lá. Exato, exatamente. E eu falava: não é assim, enfim. E aí eu contei a história para ele. E por ele ter passado um mês comigo, convivendo diariamente, ele entendeu um pouco da minha igreja e ele: tá bom, Roberta, não tem problema, você pode continuar Mas mesmo trabalhando. ele te entendendo, ele ficava também te testando, mandando mensagens no sábado. Exatamente. Todos os sábados é incrível. Deu 7 horas da noite, meu telefone começa a tocar, meu WhatsApp, ele me liga: Roberta, eu preciso que você faça isso, preciso você que resolva você tal coisa. Exatamente. E eu não atendo, eu falo com ele na segunda-feira e às vezes quando eu percebo que é muito gente, bom. Sábado à noite eu ligo para ele, retorno, mas ele ainda insiste. E toda vez que chega sábado, 5 horas da tarde, ele olha no relógio: e aí? Já vai dar o pôr do sol, você não vai embora? Eu falei: não, já estou indo. Cutucando ali. Exatamente. Agora, Roberta, a gente não tem muito tempo, mas eu queria que você colocasse aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo e acompanhando essa sua história de persistência, olha, eu não abro mão desse meu princípio, não abro mão das coisas que estão escritas na palavra, do que Deus fala ao meu coração. Você se sentiu como? O que significa isso para você, essa persistência, essa não negociação do sábado? Então, eu me sinto muito feliz, apesar de tudo isso, porque eu entendo que eu sou um instrumento de Deus para poder falar ou para poder mostrar sobre Ele, sobre a vida, sobre a volta de Jesus. Então, quando esse tipo de coisa acontece comigo, eu fico feliz, porque eu sei que, de alguma forma, Ele está me usando para alguma pessoa, mesmo que não seja Ele no final, mas para alguma pessoa que está ao meu redor, que trabalhe lá ou que me conheça, saiba da igreja, como acontece em vários outros lugares. Então, assim, eu me sinto feliz por estar sendo usada e fico,
não sei dizer as palavras, mas eu fico muito grata a Deus. Satisfeita. Exato, satisfeita, porque eu percebo que, apesar de tudo que a gente, às vezes, fica desanimado, Ele sempre mostra que tem um jeito, sim, da gente guardar o sábado e que vai ser possível, sim, até a volta de Jesus, eu conseguir guardar todos os sábados para conseguir estar lá com Ele no céu. Que ótimo. Mais do que irmos à igreja, nós precisamos ser a igreja. É o que aconteceu com você, não é, Roberta? Você não precisou falar, olha, é o seguinte, só aceito esse trabalho se eu guardar o sábado. Não, as coisas foram acontecendo e eles foram percebendo que você era estranha, ações, não era do meio exatamente. deles. Foi isso que aconteceu, Totalmente com ações. E eu agradeço muito a Deus por permitir isso, porque hoje ele encontrou alguns adventistas que trabalham com ele, pessoas que talvez ele não daria nenhuma oportunidade de trabalho por ser uma rede de fast food. E eu agradeço porque, através de um exemplo, que nem acredito que foi eu que dei, mas que Deus permitiu, Ele contrata essas pessoas hoje e eu tenho a agradecer a Deus por isso. Que ótimo. E você, tem sido caminho de cura? Tem sido instrumento? O que é que você tem deixado Deus fazer na sua vida? Você realmente tem se colocado nas mãos dEle para que Ele cumpra o propósito dEle na sua vida? Qual é o seu propósito aqui na Terra? Para quem você nasceu e para qual propósito, por qual motivo você nasceu? Acompanhe a Semana Jovem, tem muita coisa aqui para acontecer na sua vida e você vai entender muita coisa. Roberta, Deus te abençoe, te guie, Obrigada, continue Bia. te usando. Um abraço, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Continue acompanhando a Semana Jovem. Guardar mandamentos, seguir os propósitos de Deus, não são a causa da vida espiritual, mas o resultado do Espírito agindo, de nós nos tornarmos habitação do Espírito Santo. Porque qualquer boa obra é dom dele. Então, durante toda essa semana, esse vai ser o momento em que nós vamos pedir a Deus o Espírito dele na nossa vida. Pedir o que Jesus prometeu, que o Espírito Santo viria sobre nós e receberíamos poder para sermos suas testemunhas. Ser testemunha de Deus só é possível quando nos tornamos a habitação do Espírito Santo, porque é Ele que opera em nós tanto o agir, tanto o querer quanto o efetuar. Então peça comigo o Espírito Santo de Deus. Como foi no Pentecostes, quero te pedir, teu Espírito aqui faz cair. Pois já não aguento mais essa agonia, essa vida de hipocrisia. Vem e mora em mim, vem purificar todo meu viver, com tua chuva de glória e poder, derramar tua chuva neste lugar, derramar tua chuva pra me lavar. Pede comigo, derramar tua chuva neste lugar. Derrama, Senhor, o teu Espírito, a tua chuva sobre mim. Olá, querido jovem. É uma alegria poder estar aqui com você para darmos início a mais esta semana especial de oração. Eu tenho orado muito por esse momento para que Deus alcance o seu coração. Eu não sei onde você está agora, você talvez esteja na sua casa, talvez no seu escritório, ou quem sabe está aí assistindo a TV já há algum tempo e agora se ligou no canal e está vendo aí a TV Novo Tempo e participando conosco dessa semana.
eu gostaria de ler a Bíblia com você. Durante essa semana nós vamos ler a Bíblia muitas vezes e eu espero que Deus alcance a sua vida através da sua palavra. Eu convido então, abra sua Bíblia em João, no capítulo 3, nós vamos ler os versos 1 em diante. A Bíblia diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso então respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos perguntou a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Então Jesus Cristo respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E ele então conclui: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nesse texto da Bíblia, nós encontramos um dos textos mais conhecidos. Fala sobre o novo nascimento. Aqui nós percebemos que Nicodemos já havia penetrado fundo na cidade eclesiástica da hierarquia dos judeus. Mas afinal, quem era Nicodemos? Bem, o seu nome mesmo já explica: Nico, líder, demos, povo. Na verdade, Nicodemos era um líder do povo. Uma outra tradução pode ser conquistador do povo. Nicodemos era um homem piedoso, um homem religioso. Ele era membro de uma casta da sociedade muito importante. Ele era um fariseu. E quem eram os fariseus? Bem, os fariseus significa separados. E esse nome os identifica muito bem. Os fariseus surgiram como uma espécie de um grupo reformador que tinha a intenção de preservar a crença tradicional, a crença ortodoxa, a crença dos judeus. Eles tinham alguns costumes interessantes. Os judeus, para vocês terem uma ideia, eles não comiam na casa de pessoas que não eram fariseus. Porque para o fariseu, o dízimo completamente pago era uma questão de lealdade. Então, para não correr o risco de estar comendo de um alimento que possivelmente não tivesse sido pago o dízimo, então eles só comiam na casa de fariseus. A Bíblia mesmo revela que eles davam o dízimo do endro e do cominho, de tão importante que isso era para eles. Mas eles também tinham um outro costume interessante. Eles eram exímios observadores da lei. Eles acreditavam que o povo ficou escravo dos povos pagãos porque eles deixaram de obedecer à lei. A lei para eles eram os 5 primeiros livros de Moisés, os que estão na Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Para eles, a lei deveria ser guardada de forma criteriosa e de uma forma muito intensa. Então, eles criaram vários regulamentos, várias normas, porque eles acreditavam que se eles guardassem os 10 mandamentos, eles nunca seriam escravos. Então, eles fizeram várias leis para dar apoio à observância dos 10 mandamentos. Para vocês terem uma ideia, eles criaram 613 leis e mandamentos. 248 eram mandamentos positivos, 365 eram mandamentos negativos. Eles acreditavam que no sábado você não podia andar uma certa distância, e eles fizeram isso porque, para não transgredir o 4º mandamento da lei de Deus, eles então cerceavam esse mandamento, permitindo que eles não andassem, não caminhassem ou não fizessem comida no dia de sábado. Eles se tornaram tão meticulosos na observância da lei que eles esqueceram-se do Senhor da lei. Para o fariseu, se ele quisesse ser salvo ou qualquer outra pessoa, ele deveria ir até a lei e, guardando a lei, ele teria o passaporte para a vida eterna.
Então eles excluíam completamente a figura de Jesus no processo da salvação, que é o que eles entendiam, é como eles compreendiam. Então, uma pessoa para ser salva tinha que guardar a lei. Mas quando ele se encontrou com Jesus, naquela noite, segundo a Bíblia, Jesus o surpreendeu, porque Jesus disse assim para Nicodemos: Nicodemos, você precisa se converter. Nicodemos era um doutor da lei. Alguns dizem que ele foi ter com Jesus à noite, porque Jesus era muito ocupado durante o dia com as suas curas, com os seus milagres. Outros dizem que ele foi ter à noite com Jesus, porque ele era um doutor da lei e Jesus era um simples galileu, e ele se sentiu envergonhado em ter com Jesus e ser visto pelas pessoas. Mas o fato é que ele foi até Jesus. E todos aqueles que vão até Jesus o encontram em sua vida. A Bíblia menciona que Jesus disse para ele que ele precisava se converter, ele precisava nascer de novo. É interessante, querido jovem, Jesus disse para ele que ele deveria nascer de novo. Jesus sempre vem com uma possibilidade e nós sempre colocamos as impossibilidades. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido jovem, se o novo nascimento é uma impossibilidade física, por outro lado, o novo nascimento é uma necessidade espiritual. Nós estamos iniciando essa semana de oração e eu quero que você saiba que se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino de Deus. Porque se o reino de Deus não estiver dentro de você, você não viverá o reino de Deus. Quando Jesus falou aquilo para ele, ele então colocou as impossibilidades. E veja como nós somos. Jesus diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Eu pergunto, você gostaria de ser salvo? Gostaria de estar no céu com Jesus? Sinceramente, querido amigo, você que está aí na sua casa, está agora olhando e ouvindo a semana de oração, você gostaria de estar no céu com Jesus? Bem, querido, se você quer estar no céu com Jesus, você precisa nascer de novo. Mas você pode dizer assim: mas como posso nascer de novo? Nicodemos disse: como posso entrar no ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Jesus diz: aquele que crer e for batizado será salvo. E nós colocamos as impossibilidades. Dizemos assim: eu não posso me batizar agora, porque se eu me batizar agora eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. Então eu vou deixar para me batizar um pouco depois, um pouco mais tarde. Eu quero aproveitar a vida, eu quero desfrutar daquilo que eu posso enquanto eu sou jovem. E depois eu entrego a minha vida a Jesus. Jesus vem com uma possibilidade e com uma necessidade espiritual. Se você não for batizado, você não será salvo. Jesus disse: aquele que crê e for batizado será salvo. Você pode crer em Jesus e ser salvo, mesmo sem estar batizado. Mas aqueles que têm a oportunidade de tomar esse passo publicamente, aceitando a Jesus, devem fazê-lo hoje. Querido, o novo nascimento, quando Lutero quis explicar este assunto, esse tema tão importante, Lutero disse assim: quando a pele da cobra envelhece, ela procura uma fenda estreita numa rocha e por ela se insinua, largando ali a sua velha pele. Disse Lutero: assim também deve o pecador dirigir-se à rocha dos séculos, que é Cristo, e ali deve despir a sua velha pele, a sua presunção, a sua arrogância, os seus motivos, as suas reações, para que se torne uma pessoa inteiramente nova em Cristo Jesus. Querido jovem, você gostaria de nascer de novo? Você sente que na sua vida não há alegria? Nicodemos, quando foi ter com Jesus, apesar de ter aprendido todo o beabá do formalismo e do ritualismo sem sentido, Nicodemos viu que na sua meia-idade, tudo aquilo que ele havia aprendido não era suficiente para satisfazer os anseios mais profundos da sua alma. Na verdade, ele tinha fome e sede de Jesus. Amigo, o novo nascimento não é algo a ser discernido. O novo nascimento não é algo a ser aprendido. O novo nascimento é algo a ser experimentado. Se você não experimentar o novo nascimento em sua vida, você nunca será feliz. Porque verdadeira felicidade consiste em viver em Jesus. Se Jesus não operar a obra dele na sua vida, você não conseguirá resolver ou fazer e realizar as obras de Deus. Amigo, uma certa ocasião, um ex-alcoólatra encontrou com seus ex-companheiros de vício. E aqueles ex-companheiros de vício, cobrindo de ridículo, porque ele estava com a Bíblia na mão, começaram a dizer assim para ele:
Quer dizer que agora você anda acreditando na Bíblia? Quer dizer que agora você anda acreditando em Jesus e nos seus milagres? Quer dizer que agora você anda acreditando que Jesus Cristo transformou a água em vinho? Aquele homem olhou para aqueles que o interpelavam e disse assim: sim, eu creio nos milagres de Jesus, porque na minha casa ele transformou a cerveja em pão para os meus filhos. Ah, meu querido amigo, o novo nascimento não é algo a ser entendido, por mais que eu explique. O novo nascimento não é algo a ser discernido. O novo nascimento é algo a ser experimentado. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu conheci Jesus Cristo. Eu tinha um grande sonho na minha vida. Eu sonhava ser um jogador de futebol. Eu queria ser um jogador de futebol, jogar num time grande, queria um dia ir para a seleção brasileira. Como a maioria dos garotos de hoje aqui no Brasil, eu tinha esse sonho no meu coração. E bem cedo eu percebi que eu poderia chegar lá. E eu entrei para o Cruzeiro, para a escolinha do Cruzeiro, passei no teste e joguei no Cruzeiro durante 2 anos, de 1986 a 1988. Nesse período, eu recebi uma grata surpresa, uma grata notícia. Um momento em que estava treinando no Cruzeiro, era uma terça-feira, era um momento de um treinamento tático e coletivo. Antes de sairmos para a Toca da Raposa, onde nós treinávamos todas as tardes, o meu treinador se aproximou de mim e disse assim: Elbert, meus parabéns, e estendeu a sua mão. Ele na realidade, nunca tinha me elogiado assim em público, e eu fiquei constrangido, mas mesmo assim perguntei: mas meus parabéns por quê? Então ele me disse assim: Elbert, meus parabéns, porque você acaba de receber uma convocação para participar da seleção brasileira de infantis, que hoje é conhecida como categoria sub-15 e também sub-17. Aquilo para mim foi uma alegria tremenda, porque aquela era a minha grande paixão. Nunca imaginava que chegaria tão cedo essa oportunidade. E eu então viajei para Teresópolis, ali eu treinei durante 10 dias e então viajamos para a Europa. É que, naqueles dias, a seleção brasileira sub-15 estaria se preparando para o Mundial em 89 e também era um preparativo para o Mundial na Escócia. E nós fomos ali jogar contra a seleção da Inglaterra, jogamos contra a seleção da Escócia, jogamos contra a seleção da Holanda, País de Gales e Irlanda do Norte. Depois que fizemos todo esse trabalho, quer dizer, essas partidas, essa excursão, eu voltei para o Brasil. Voltando para o Brasil, eu comecei a frequentar a igreja adventista. Eu já havia iniciado um estudo bíblico com os adventistas e eu já sabia muitas coisas sobre a igreja. Então, quando eu cheguei da Europa, eu comecei a frequentar uma igreja adventista. Num sábado, eu fui assistir a um batismo, convidado pelo instrutor bíblico que havia me ensinado a palavra de Deus. E eu resolvi ir para conhecer como era o batismo na igreja adventista. Ao chegar na igreja, eu me encantei com o tema que estava sendo apresentado. O pastor falava sobre como o Espírito Santo atua na vida das pessoas. E no final da programação, depois que o 15º candidato ao batismo foi batizado, o pastor fez um apelo. E ele disse assim: eu gostaria de convidar aqui à frente à plataforma aqueles que gostariam também de se entregar a Jesus. Eu então me levantei e fui à frente. Quando o pastor começou a orar, muitas pessoas vieram para junto da plataforma. E naquele momento eu comecei a ouvir uma pessoa que chorava muito. E eu fiquei curioso, abri os meus olhos e uma pessoa vinha pelo meio do corredor. E naquele momento veio um pensamento assim: Elbert, por que você não se batiza hoje? Talvez hoje seja a sua última oportunidade. Eu senti que foi o Espírito Santo falando em minha mente. Naquele momento eu me levantei, me dirigi a um ancião, uma pessoa, um líder da igreja que estava ali ao lado da igreja e disse assim: eu gostaria de ser batizado hoje, será que eu poderia ser batizado? Então ele me disse assim: olha, como é o seu nome? E eu então falei o meu nome. Ele disse: de onde você vem? Eu falei: eu estou vindo da igreja do Barreiro, lá em Belo Horizonte. Ele falou assim: então vamos começar com o pastor, se ele permitir que você se batize, nós vamos batizá-lo então. Ele me dirigiu até o pastor Antônio Siqueira, que era o pastor do distrito, e o pastor então disse: pode batizá-lo, eu conheço esse rapaz, eu estou acompanhando a história dele, pode batizá-lo que eu assumo toda a responsabilidade. Meu querido amigo, naquele dia eu tomei a minha decisão de entregar a minha vida a Jesus Cristo. Eu já tive muitos momentos felizes na minha vida. Eu já tive um momento feliz quando eu me casei. Quando a minha esposa entrou na igreja, ela estava muito bonita naquele dia.
E hoje eu posso dizer que sou mais feliz do que naquele dia quando ela entrou na igreja. Aquilo marcou a minha vida. Mas também eu tive outros momentos felizes, como o nascimento dos meus 2 filhos. Eu me lembro quando o meu primeiro filho nasceu, ele foi aguardado, nós ansiamos a vinda dele. Eu acompanhei com a minha esposa todos os exames, participei com ela de todas as consultas do pré-natal. E nós ficávamos nos perguntando, como é que ele vai vir? Será que vai se parecer comigo? Vai se parecer com a minha esposa? Nós ficávamos ali ansiosos para ver como ele seria. A ansiedade era muito grande. E eu me recordo que numa noite, minha esposa começou a sofrer as contrações, e foi então quando nós fomos para o médico, para o hospital, para que o nosso filho pudesse nascer. Tudo estava sob controle, até o momento em que alguma coisa parecia não ter dado certo. Eu então olhei para os médicos e vi que eles estavam preocupados, vi quando alguém saiu daquela sala e voltou com um instrumento nas mãos. É que o meu filho nasceu com 3 circulares do cordão umbilical no pescoço e ele não conseguia sair. Naquele momento eu passei mal, saí da sala, mas depois que saí da sala, alguém disse assim, está nascendo. E eu então comecei a correr, entrei na sala, e quando eu entrei na sala de parto, o meu filho estava sendo segurado pelo médico. E quando eu olhei para o meu filho, eu me emocionei. E eu então disse assim para Deus, obrigado, meu Deus, porque o meu filho nasceu. Obrigado porque ele é perfeito. Obrigado porque o Senhor me deu o privilégio de ser pai. Querido jovem, Jesus agora nesse momento olha para você. Jesus está ansioso pelo seu novo nascimento. Assim como um pai aguarda o nascimento de um filho, Deus deseja que você também passe por essa experiência. Se você nascer de novo, você não será a mesma pessoa que é agora. Talvez você tenha vivido uma vida de máscaras. Talvez você tenha vivido uma vida que não seja real. Talvez você luta para que você tenha felicidade, mas você fez de tudo e não conseguiu encontrar a felicidade no que você tem buscado. Durante algum tempo, jogando futebol, eu pensava que toda a minha alegria estava concentrada naquela grande paixão que eu tinha pelo futebol. Mas eu entendi que Jesus Cristo é suficiente para satisfazer os anseios mais profundos da nossa alma. E quando eu me entreguei a Jesus, Ele não só transformou a minha vida, mas Ele tem conduzido todos os meus passos até aqui. A palavra de Deus diz assim, que Deus opera em nós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Tanto o desejo de fazer as coisas de Deus, como o poder para cumprir aquilo que Ele nos pede, é Deus quem nos dá. Então, querido jovem, entregue-se a Jesus. Faça o seu pacto com Cristo. Faça dele a pessoa mais importante de sua vida. Se até aqui você tem vivido como Nicodemos, uma vida irreal, agora é a hora de você se ajoelhar diante de Jesus, pedir a Ele a transformação do Espírito Santo em sua vida. Porque Jesus disse, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o reino de Deus começa agora para você. Jesus está lhe dando a oportunidade de permitir que você nasça no reino de Deus agora. O que você precisa fazer? Você precisa reconhecer que Ele é o único que pode salvar você. Nicodemos pensava que, guardando a lei, ele seria salvo. Mas descobriu que o seu nascimento foi um nascimento anormal. Sabe por que eu estou falando isso? Porque todo nascimento normal tem um crescimento natural. Já percebeu isso? Nicodemos tinha nascido no berço do formalismo, do ritualismo sem sentido. Ele fazia as coisas para Deus, mas ele não fazia as coisas com Deus. Na verdade, a sua religião era baseada na conduta e não na comunhão. Uma coisa é quando você vive a religião seguindo a conduta, e aí os mandamentos, as leis, as normas tomam uma proporção de grande importância para a salvação. Não que obedecer os mandamentos não seja importante, mas quando a sua vida é baseada na comunhão, a sua batalha, a sua luta, não é para ser bom, não é para deixar de fazer coisas ruins e fazer coisas boas. A luta é para ter comunhão com Jesus. Porque uma vez que Jesus nasceu em meu coração, em seu coração, nós poderemos realizar as obras que Ele exige e que Ele deseja que possamos praticar. Querido amigo, você gostaria de nascer de novo? Gostaria que a sua vida fosse diferente do que tem sido até aqui? Amigo,
Jesus é o único que pode nos transformar. Jesus disse: o vento assopra onde quer. Você não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amigo querido, Jesus quer transformar a sua vida agora. Você gostaria de aceitar o convite de Jesus para uma nova vida, para uma vida diferente? Se você tem vivido uma vida de máscaras, ou uma vida irreal, ou uma vida infeliz, esse é o momento para que você possa se entregar a Jesus. Nós queremos, nesse momento, convidar o Jefferson para que ele possa compartilhar conosco esse momento especial através de uma música que vai falar exatamente sobre a importância de você ter um real relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo. Rótulos me dei, tantas máscaras vesti, pra ser alguém sem ti. Mas agora eu descobri que esse alguém só faz sentido em ti. Como peixe pro mar, como as aves pro céu, como ouvidos para ouvir, eu só existo em ti. Vem pra mim, meu Senhor, nasce em mim, em meu coração reinar. Vem me morar, vem em mim, meu Senhor, vem pra mim, em meu coração reinar. Vem em mim morar, em meu coração reinar. Em mim vem morar. Tantos rótulos me dei, tantas máscaras vesti, pra ser alguém sem ti. Mas agora eu descobri que esse alguém só faz sentido em ti. Como peixe pro mar, como as aves pro céu, como ouvidos para ouvir, eu só existo em ti. Vem pra mim, meu Senhor, vem em mim, em meu coração reinar. Vem aqui morar, vem em mim, meu Senhor, vem em mim, em meu coração reinar. Vem em mim morar, vem pra mim, meu Senhor, vem pra mim, meu Senhor Jesus, o meu Jesus.
coração reina, em mim vem morar. Obrigado, Jefferson Pilar. É uma alegria poder participar com você dessa semana de oração tão especial. Meu querido amigo, uma certa ocasião, uma pessoa que estava na igreja disse assim para o seu pastor: pastor, por que todas as vezes que o senhor prega, o senhor sempre repete a mesma frase? Porque necessário vos é nascer de novo. Todas as vezes que o senhor vem aqui, o senhor repete essa frase. Por que o senhor repete sempre essa mesma frase? E então ele disse: porque necessário vos é nascer de novo. Querido amigo, o novo nascimento, ele é uma necessidade de todos nós. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é nascer do alto, é nascer do Espírito. O novo nascimento é nascer da pessoa de Deus. E é isso que Jesus Cristo quer para você. Nicodemos questionou. Jesus veio com uma possibilidade e Nicodemos veio com impossibilidades. Por quê? Porque Nicodemos não entendia o que era o novo nascimento. Quer ver um exemplo? Hoje Jesus diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí está uma possibilidade. Jesus sempre nos oferece uma possibilidade e uma necessidade espiritual. O sábado é uma possibilidade, porque podemos guardá-lo, e é uma necessidade espiritual. A Bíblia diz assim que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Nós sempre estamos colocando impossibilidades. Talvez esteja falando para alguém agora que não tenha tido a coragem de tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Talvez você esteja já há anos na igreja. Eu conheço pessoas que vivem meses e anos frequentando uma igreja e não tomam uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Nós temos que aceitar a Jesus como nosso Salvador, mas também como o Senhor de nossas vidas. Jesus disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você de fato ama Jesus? Você de fato quer servi-lo como o Senhor de sua vida? Se você de fato ama Jesus, você fará tudo aquilo que Ele te pedir. Eu tenho 2 filhos e tudo aquilo que meus filhos me pedem, eu faço. Porque qual é o pai que não deseja o bem para os seus filhos? Jesus, uma certa ocasião, disse assim: qual é o pai que se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? Qual é o pai que se o filho pedir um peixe, vai dar uma serpente? Então Jesus disse assim: se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus quer conceder o Espírito Santo a todos nós, para que possamos passar pelo novo nascimento. Querido amigo, você gostaria de nascer de novo, nascer em Cristo? Quando nós nascemos de novo, as coisas mudam em nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não estamos mais preocupados com as coisas boas que nós fazemos e nem com as coisas ruins que nós deixamos de fazer. A nossa preocupação passa a ser: qual é a vontade de Deus? A nossa grande preocupação é ter comunhão com Jesus. Jesus, Ele não está tão preocupado em quantas vezes você vai cair, mas quantas vezes você irá se levantar. E mais do que isso, Jesus quer saber onde você quer chegar. Isso é o que importa para Deus. Algumas pessoas dizem assim: mas pastor, eu tenho orado a Deus porque eu não tenho conseguido vencer as minhas tentações, as minhas provações. E eu tenho orado a Deus, mas parece que Ele não me ouve. Eu quero nascer de novo, eu quero ser uma nova criatura, mas às vezes oro e parece que a minha oração não passa do teto. Bem, querido amigo, se você tem a sensação ao orar que a sua oração não passa do teto,
eu quero lhe dar um conselho. Continue orando, mesmo tendo a sensação de que a sua oração não está passando do teto. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem disse para você que para que Deus possa ouvir a sua oração, ela precisa passar do teto? Jesus conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas lutas. Jesus te conhece desde que você nasceu. Ele sabe quais foram as suas dificuldades, os seus traumas. E Jesus sabe o que é melhor para você. Ele tem prazer em te ouvir. Você poderia dizer assim, mas pastor, eu preciso orar a Deus? Eu preciso pedir a Deus pelo novo nascimento? Jesus já não sabe quem eu sou? Não conhece as minhas necessidades? Não poderia Jesus suprir as minhas necessidades sem que eu precisasse pedir? E eu digo para você, querido amigo, sim, Jesus poderia atender às suas necessidades, poderia dar a você tudo aquilo que você precisa, sem que você precisasse pedir. Mas eu lhe digo uma coisa, Jesus sabia, no seu grande amor de Pai, no seu grande e poderoso ser que Ele é, Ele sabia que intimidade só aconteceria quando duas pessoas convivessem juntas. Só pode surgir o amor quando as pessoas gastam tempo juntas, convivem juntas. Jesus deseja que você peça a Ele. E quando você pedir a Jesus, você vai estar experimentando um relacionamento de confiança com Ele. E Ele então poderá atender a sua oração. Ore a Deus. Você pode não abrir a sua boca. Você pode não balbuciar uma palavra sequer. Talvez a única coisa que você consiga fazer agora, nesse momento, seja chorar. Pode ser que a única coisa que você consiga fazer agora é ficar em silêncio, ouvindo aquilo que eu estou falando. Talvez você esteja tão desesperado que você tenha o desejo de clamar a Deus para que Ele possa fazer com que você seja uma nova criatura e nasça de novo. Não importa, meu querido amigo, se você está calado, se você está angustiado, se você está chorando nesse momento. Há uma música muito bonita que diz assim, Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Você pode estar no lugar mais longe desse planeta, lá Deus estará com você. Você poderá estar no lugar mais profundo dessa terra, lá Deus estará contigo. Não há lugar tão longe ou lugar tão distante que quando você clamar, Deus não lhe possa ouvir. Você tem necessidade de Jesus? Uma certa ocasião, Jesus disse assim, aquele que vier após mim, ele será abençoado. Uma certa ocasião ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e me siga. Se você quer ganhar a Jesus, você vai perder alguma coisa no mundo. Não tem como você ganhar a Cristo e ganhar ao mundo ao mesmo tempo. Se você quer aceitar a Jesus e quer um novo nascimento, você perderá alguma coisa que você ama muito no mundo. Você gostaria de aceitar a Jesus como seu Salvador e ter um novo nascimento? Então, ore comigo. Querido Pai, nesse momento nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Nós temos sede de Ti e queremos experimentar um novo nascimento através do Espírito Santo em nossa vida. Ao iniciarmos essa semana de oração, pedimos que o Senhor continue conosco e que nós possamos crescer em glória a cada dia, que possamos viver para a Tua glória, para a Tua honra, em nome de Jesus. Amém. Nós nos vemos então amanhã, no mesmo horário. Espero que você acompanhe toda a semana conosco. Que Deus te abençoe. Esse é o meu sincero desejo.